Salve galera, bem-vindos a mais uma aula para a continuidade do nosso curso React Essencial. Pessoal, nós concluímos até a aula passada essa parte aqui da edição de tarefas usando essa janela modal, só que ela está ficando aqui em cima e eu estava consultando aqui a documentação do React Strap e encontrei aqui essa propriedade Center da janela modal, que faz exatamente isso, deixa ela centralizada também na vertical da viewport. Então vamos acrescentar aqui no nosso componente modal, além dessas propriedades que nós já acrescentamos, mais essa center, que como vocês podem ver ali na documentação é um booleano, então nós vamos colocar como true. Vamos salvar aqui e vamos ver se deu certo. Adicionar, vamos editar. Exatamente, a janela de edição agora vem aqui para o centro da viewport e fica de uma maneira esteticamente mais agradável, certo, galera? Mas vamos ao assunto da aula de hoje, que é validação de dados de entrada no cliente. Pega o café aí, vamos mergulhar nos estudos. Nessa aula nós vamos tratar de um assunto bastante importante, que é a validação dos dados de entrada num formulário. O nosso form aqui, o nosso formulário, atualmente, ele é bem simples. Ele consiste... veja que nós temos aqui esse form aqui, né? Ele consiste apenas desse input, onde o usuário entra aí com a descrição da tarefa. Esses formulários normalmente são mais complexos. Nós temos um exemplo bem comum, que é aquele formulário para o usuário logar no sistema, que normalmente tem lá um input para ele entrar o nome do usuário, e um outro para ele entrar a senha, o password do usuário. Normalmente, esta validação é feita depois que ele entra todos os dados e dá o submit. Quando ele dá o submit, então, é feita a validação. Como nós também estamos dando um submit para o nosso input aqui. Só que nesse aplicativo meu, as coisas estão muito simples e nós vamos também fazer de uma forma bem simples essa validação. À medida que os formulários, o aplicativo vai ficando mais complexo, é preciso você às vezes elaborar mais. Nós mais adiante no curso provavelmente vamos ter que retomar esse assunto. Principalmente porque nós precisaremos persistir o dado. Vejam que, no momento, o nosso aplicativo tem uma utilização muito limitada, porque cada vez que nós recarregamos a página, todas as informações se perdem. A persistência ela terá que ser feita necessariamente num banco de dados, usando um back-end. Existem formas de fazer isso, nós vamos ver ainda com essa lista de tarefas. E essa validação, então, pode ser feita e deve ser feita também antes de introduzir as informações no banco de dados. Agora, depois da popularização do JavaScript, ficou muito prático fazer a validação também aqui no cliente, que é o que nós vamos fazer agora, de forma que quando os dados chegarem para armazenamento no banco de dados, a maior parte já esteja validada e se ainda houver alguma inconsistência, ela seja mínima, para evitar esse vai e volta, agilizando então a utilização do aplicativo. Existem duas técnicas fundamentais para efetuar a validação. A primeira técnica é impedir que o usuário entre dados incorretos. E a segunda é apresentar mensagens de erro para que ele saiba o que está acontecendo, porque você vai bloqueá-lo. Então essas duas coisas têm que ser usadas em conjunto. Para a apresentação das mensagens, eu vou me recorrer novamente ao React Strap. Ele tem esse componente Alerts e tem esses aqui com esse Dismiss, que você pode fechar a mensagem. Observem que o React Strap, tal como o Bootstrap, de onde ele descende, é muito prático para a gente desenvolver rapidamente um aplicativo com uma aparência bastante razoável.
Tem gente que critica porque acha que fica tudo com cara igual, mas para aplicativos de exemplo, numa aula, como é o caso aqui, a coisa fica com uma aparência bem legal e a gente não fica perdendo tempo com o CSS, que é um complicador a mais e pode focalizar toda a nossa atenção no aprendizado do React, que é a nossa intenção aqui. Vamos adiante, então, com a implementação da validação da entrada no nosso input. Acho que os mais perspicazes aí da classe já perceberam que nós temos um probleminha aqui. Quando eu tento adicionar uma tarefa em branco, ele aceita e apresenta de uma maneira horrível aí, porque nós não demos um mínimo para a altura de linha, fica uma formatação toda esquisita, e também não tem sentido ficar inserindo tarefas em branco, certo, galera? Então a primeira validação que nós temos que fazer aqui é impedir que o usuário adicione uma tarefa em branco. Aqui no nosso código, quando a gente vai fazer o submit, nós já estávamos fazendo um teste para impedir a entrada de um elemento vazio. O problema é que nós tínhamos feito isso antes de acrescentarmos a ID, e aí nós estamos simplesmente comparando aqui a nova tarefa, que é o objeto nova tarefa, que consiste de um texto e de uma ID, para ver se ele está null, se ele devolve um valor null. E isso não está mais sendo verdade, porque a ID agora ela está sendo preenchida. Então o que nós precisamos fazer aqui é mudar aqui a nossa nova tarefa para ponto texto. Então nós vamos comparar agora se o texto da tarefa que está aqui no input está vazio. Vamos salvar aqui. E vamos ver se nós conseguimos adicionar agora. Olha, não entra mais. Então o usuário está sendo impedido de acrescentar algum valor porque nós fazemos essa validação. Só que ele fica agora em dúvida. Aí, o que está acontecendo? Por que não está entrando? Travou? Não travou, né? Então nós precisamos ir para a segunda parte da técnica, que é apresentar uma mensagem para ele por que não está funcionando, por que está travado. Alguém poderá argumentar, bom, mas o cara pode vir aqui, digitar alguma coisa, adicionar, vai ver que está tudo funcionando normalmente e ele vai deduzir que o problema é que não pode deixar em branco. Mas nunca é bom deixar o usuário deduzir alguma coisa, minha gente. Ele pode ser tentado sempre quando a coisa travar a partir para a força bruta e dar um reset, ou seja, ligar e desligar para ver se a coisa volta a funcionar. E aí a gente acaba transformando um probleminha num problemão. Vão por mim, quando a coisa para, é sempre melhor avisar. Vamos então criar um componente para apresentar uma mensagem de erro. E como eu disse, nós vamos usar esse componente aqui do React Strap, os alerts. Então aqui em Components, vamos criar um novo arquivo, que eu vou chamar de alerta.js. Aqui nós vamos criar uma classe funcional, seguindo esse mesmo padrão que nós estamos usando. É bom manter uma consistência no código, isso também é uma boa prática. E aqui então nós vamos ter que importar esse componente alert do React Strap. Vamos importar ele aqui. E vamos usar um aqui com essa cor Danger, que é essa cor vermelha. O Danger é esse aqui, né? Com essa cor vermelha, fica mais condizente com uma mensagem de erro. Vamos copiar isso aqui, vamos colar aqui, salvar. E vamos ver se a gente consegue apresentar ele aqui. Vamos colocar aqui na classe tarefas. Primeiro vamos importá-lo. Import alerta from, está em components, nessa pasta alerta mesmo. Esse é o arquivo. Então vamos colocá-lo aqui depois do componente tarefa, que apresenta a linha da tarefa. Vamos apresentar aqui esse componente alerta, para ver se ele está aparecendo aí. Vamos salvar. Está aí o componente This is a Danger Alert.
Então agora nós podemos usá-lo no nosso aplicativo. Vamos abrir aqui o arquivo, o alerta. Como nós vamos chamá-lo de outros componentes, nós vamos passar alguns argumentos nas props. Vamos colocar dois aqui, isVisible e message. A gente vai começar a usar agora essa terminologia em inglês para deixar essa aparência mais profissa no nosso código. Depois vamos voltar a falar um pouco sobre essas boas práticas que devemos adotar. Uma delas é essa. Bom, então aqui como nós vamos receber duas props, uma é para verificar se ele vai ou não ser apresentado. Voltando aqui no ReactStrap, vejam que as propriedades aqui desses alertas, uma delas é essa isOpen aqui, que é um booleano, que é exatamente o que exibe ou não essa janela de alerta. Então, nós vamos usar essa propriedade isVisible para setar essa propriedade isOpen do componente alert. Então, o isOpen vai ser igual ao nosso isVisible. Perceberam que nós vamos passar como argumento do componente que chamar o alerta. Então, ele vai passar uma propriedade que vai ser falsa ou verdadeira. Se for falsa, o alerta não é exibido. Se for verdadeiro, ocorre o contrário. E aqui, essa message, nós vamos usar para substituir esse texto aqui dinamicamente. Então, aqui nós vamos passar a message. Então, vamos salvar. Vou voltar aqui. Então ele está apresentando vazio porque ele não está recebendo nenhum argumento do nosso componente classe tarefas que está chamando ele aqui. Então nós vamos começar passando aqui um isVisible igual false. Ó, quando eu passar aqui, desapareceu, porque o false está sendo passado como argumento agora nessa propriedade isVisible que nós colocamos aqui, estamos desestruturando das props. Então, quando o isVisible é falso, o isOpen não apresenta a mensagem, funcionando tudo belezinha. Bom, como nós vamos ter que controlar então esse estado da mensagem de alerta, nós vamos precisar criar aqui um outro estado para ser controlado. Então, depois aqui do tarefa atual, vamos colocar um outro estado que nós vamos chamar de input error, que nós vamos setar inicialmente como false. Vamos salvar aqui. E agora a gente pode até fazer o seguinte, ó, que em vez de usar o false, vamos ver se está funcionando lá o this.state.inputError. Salvar aqui. Não aparece a caixa de texto. Se eu mudar o estado aqui para true, ela é exibida. E aqui nós vamos já inserir também uma mensagem. Nós vamos passar aqui como argumento para esse componente alerta, que vai receber como props lá, a nossa message, que vai ser igual, digamos, não pode ficar em branco. Vou salvar. Já está aparecendo agora a mensagem aqui na nossa caixinha de alerta. Então agora, gente, tudo vai consistir em nós controlarmos esse estado aqui, que inicialmente nós vamos deixar como false mesmo, e nós precisamos agora um jeito de manipular isso quando nós dermos aqui um submit, acionando esse botão de adicionar, ele não fique em branco, mas apresente a mensagem de erro para o nosso usuário. A lógica para isso é a maior barbada. Aqui no handle submit nós já estamos então fazendo o teste. Quando não é vazio, ele insere a tarefa. Então basta aqui nesse if nós inserirmos um else, ou seja, no caso contrário, caso esteja vazio, nós vamos pôr aqui um this.setState. Qual o estado que nós vamos mudar? O input error, que nós vamos passar para true,
para verdadeiro. Basta isso, olha. Vamos salvar aqui. Quando eu tentar adicionar agora, ele me avisa que não pode ficar em branco. Só que precisamos dar um jeito de esconder isso quando ele começar a digitar alguma coisa, né? Nós vamos adicionar uma tarefa, não pode continuar essa mensagem aparecendo aqui. Então vamos fazer isso aonde? Aqui no Handle Change. O Handle Change é quando ele começa a mexer aqui no input, né? Então aqui nós vamos fazer a desativação da mensagem de erro. Nós vamos acrescentar a mudança do input error para false. Vamos salvar. Se eu tentar adicionar em branco, aparece a mensagem de erro. A hora que eu começo a digitar alguma coisa, apaga. Se eu tentar adicionar em branco, aparece a mensagem de erro depois da mensagem. Comecei a adicionar alguma coisa, apagou. Funcionando legal? Perfeito, sem dar muito trabalho, hein, gente? Apenas aí com um estado e um componentezinho bem legal do React Strap, nós conseguimos implementar aqui a apresentação de mensagens de erro, evitando a entrada de tarefas em branco, que é o que nós queríamos. Ainda tem um probleminha aqui, que é o seguinte: vamos supor que eu edite essa última tarefa aqui e apague tudo lá. Pronto, voltamos ao problema aí de deixar uma tarefa em branco. Mas isso eu vou deixar por conta de vocês racharem um pouco a moringa para ver como resolver esse problema. É bem parecido com o que nós fizemos até aqui nessa aula de validação. E aí na próxima aula, na introdução, a gente resolve esse problema, mas dá uma chance de vocês queimarem uns neurônios aí para resolver a questão. Certo, galera? Eu agradeço muito a presença de vocês nessa aula. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like aí que ajuda bastante. Compartilhem, que é o principal para vir mais gente aqui. E também se inscrevam no canal, ativem o sininho para serem avisados de novos vídeos. E todos os links, inclusive para o meu repositório do GitHub, como sempre, estão aí na descrição do vídeo. Um abraço para vocês, até a próxima!